Amém. Olá, gente, bem-vindo ao curso completo Mobile Dev. Aqui quem fala é Ulisses Ren do canal Jovem Develop. Bom, a gente está aqui hoje para continuar aprendendo sobre Flutter e Dart, né? O Flutter não vai acabar, como o pessoal aí fica falando lorota. E hoje eu estou aqui com a Ana Beatriz, com o Gustavo e com o Natan, né? Então hoje a turma está completa. E E também tem, né, uma novidade mais ou menos boa, o outro computador já está pro conserto, então parece que vai dar tudo certo. Se não der certo, eu vou ter que pagar pelo menos pelo que estou tentando arrumar, então tomara que dê certo, né? Hoje a gente aqui agora a gente vai dar continuidade, né? Vou compartilhar já a tela da Bia com vocês. Eu estou compartilhando, tá, Bia? E aí a gente vai Beleza. dar continuidade sobre o que o Nathan fez ontem, né? E enquanto a gente finalizou a aula ontem, ele continuou extraindo alguns outros widgets, né? Aí a Bia vai mostrar aí essa extração. Ô Bia, se você quiser fechar esse menu lateral ali, ó, clicando ali nos arquivos, isso aí mesmo, Aqui. isso. Só pra gente ter mais espaço aí. Certo. Bom, beleza. Se a gente for descendo aí, ó, a gente tem o display, o categorias, que foi. Provavelmente a gente tinha parado. A gente parou no display, né? Não foi Foi. isso? Foi. Acho que foi o último, Foi. né? Aí tem o categorias, aí ele continuou passando alguns textos, algumas coisas que eram importantes, né? Então tem o gray color e o orange color. Se a gente parar pra ver, segura Shift aí Bia, e põe pro lado, só pra gente ver os parâmetros que estão sendo passados. E o scroll, desculpa. Shift. Aperta Shift e o scroll do mouse. Peraí. Peraí. Você usou o scroll? Ah, Rola a bolinha do mouse para baixo. É, segura calma o. aí. Tá, vamos lá. Calma aí, calma aí. Segura o botão, o Shift e roda a bolinha do mouse. Isso. Isso. Certo. Ó, Foi. se a gente ver aí, ó, a gente tá usando o Gray Color e o Orange Color, o Gray Color em outro lugar, o Orange Color em outro de novo. Ah, porém, tem algo aí que é característico somente do do chip ali do categorias, né? E ali a gente ainda tem também o card produtos. Agora só gerou uma confusão, eu olhando aqui agora. É impressão minha ou as fotos ali estão diferentes? O tamanho do cards ali, ó. As fotos? Não, o Eu card, acho que sim, hein? o tamanho do Tá card. afinado. Eles estão diferentes, não estão? Desafinou. Por alguma ocasião, por alguma coisa. Não, mas tá vendo que um card tá maior que o outro? Ah, pode crer. Não tá O bem um do meio card. tá maior, né? O do O meio do tá maior meio. que os da lateral. Esse aqui, parece um É, pouco, mas ele O tá. nome Não, tá expandindo. Parece que tem. ah, Tá vendo que tá quebrando? porque o nome quebrou aqui, ó. O nome pegou. Quando ele pegou duas linhas, o nome quebrou. Então é uma bela observação, Nathan. Bom, aí isso aí é algo que aí a gente precisa. foi. Ó, pra você ver como que as coisas são, né? A gente sempre imagina o cenário ideal. E o cenário ideal é que nunca ia quebrar isso, né? Isso nunca ia acontecer. Então a gente pode posteriormente resolver esse problema, né? Parar e ver e como que a gente resolve isso aí. Das soluções propostas podem ser qual, né? E aí talvez seja mais, enfim, acho que sempre fica uma escolha. Sempre quando ele passar do limite, a gente coloca os três pontinhos, né? E aí a pessoa vê só Sony. Por quê? Porque é difícil a gente pegar esse que expandiu e querer deixar todos expandidos, entendeu? Por causa desse um que expandiu. É muito difícil, é muito custoso fazer isso no Flutter, né? Principalmente em questão de lógica e pensar isso aí. Eu mesmo não tenho uma solução pronta para isso, né? A solução que eu tenho é o quê? Ou eu usaria alguns pacotes de autotext e tal, uns packages, para poder diminuir o texto conforme ele for crescer, forçar para ele ser uma linha só e talvez não diminuir o tamanho da fonte, mas deixar ele no final com reticências, né? Acaba acontecendo muito em muitos aplicativos. É, ou pensar numa outra possibilidade, enfim, são muitas soluções que podem ser propostas.
E aí isso vai sempre com a equipe de design. Se a gente achar que a gente somos a equipe de design, né? Se a gente for olhar assim, os gerentes e tal, e falar, ah, não, aqui a gente quer colocar reticências, a gente coloca reticências e tá tudo ok. Não é uma responsabilidade nossa a questão de ser a reticência. Então a gente sempre leva isso para cima, né? Sempre leva para frente, para quem está supervisionando, quem está gerenciando. E aí essa decisão vindo, a gente decide aí, como um time o que fazer. Ó, a gente sempre pensar na experiência do usuário e coisas desse tipo, porque é isso que agrega valor para a aplicação. Beleza? Então vamos lá. Beleza. A gente conseguiu identificar um problema que na tela do Natan não apareceu. Acho que na tela do. Apesar que o Gu não chegou a fazer essa parte, mas na tela do Natan não apareceu, mas na tela da Bia ele já apareceu, né? E aí tá aí como a gente pode ver. Mas não é um bicho de sete cabeças, mas é um problema que acaba gerando uma certa estranheza ali, tipo, na hora. Eu já tava tão acostumado que quando eu vi, eu olhei e já conseguiu, já pulou na hora. E olha que eu não tô nem com o celular na minha mão assim, na minha frente, porque talvez isso ficaria até mais nítido. Mas vamos lá, né? No celular tá um pouco mais nítido mesmo. Aí dito isso, o que que a gente vai continuar fazendo? A gente já praticamente extraiu todos os widgets, ali a gente tem agora só a separação, o rates, o size the box que faz a diferenciação entre um e outro, né? A gente vai agora extrair o build navigation bar, né? Então a gente vai chamar de navigation bar, então a gente extrai esse container, dá ali um control ponto, Contraponto. isso. Extract widget, para extrair um widget, né? A gente está extraindo esse widget. E aí, Deu algum e aí probleminha. isso aí é onde as coisas começam a ficar difíceis. Por quê? Porque ele tá precisando extrair e aí ele tem outros componentes e a real é essa, ele não está conseguindo extrair o widget stateful. Essa é a verdade que está acontecendo por trás das coisas, tá? E aí foi onde eu falei que esse seria um pouco mais difícil. Aconteceu isso com você ontem também, Nathan? Ou não? Você nem tentou extrair ele? Não, nem tentei. É. Mas é bem provável Mas- que ia dar esse erro também, porque ele tá falando que ele não consegue referenciar uma classe, né, que tem métodos extras. Enfim, ele não tá permitindo. E aí o que que a gente faz? Quando é essa ocasião, a gente cria um stateful, um stateless na mão. A Bia tava toda, ai, nossa, vou dar só um contraponto, vai ser fácil. Mamão com açúcar. É igual encher bexiga com gás, é uma moleza. De boa. Vai nessa. Bem-vindo ao mundo real, filho. Bom, É então, isso, Márcia. dada a dificuldade, o que que a gente precisa analisar nesse widget? Diferente dos outros, que permitiu a gente extrair e vimos que eles eram stateless, acredito que todos os widgets que o Nathan extraiu são stateless, é só a gente olhar lá embaixo que a gente vai confirmar isso, né? Esses daí são widgets que é stateful. E por que que eu sei que ele é stateful? Porque ele gerencia estado. Só por isso, tá? Ah, não, Alice, isso aí é coisa da sua imaginação, nada a ver, isso aqui não gerencia nada. Gerencia sim, gente, tá mais do que comprovado e já era. E vida que segue. E eu vou comprovar pra Tá. vocês que isso é. A gente vai fazer primeiro um stateless lá embaixo, então a gente vai sair do escopo da construção aí, vai descer lá embaixo. Lá embaixo. Não necessariamente, só até o final da classe, daquela primeira classe. Empolguei, Acho então, que é ali calma aí. mesmo, aí ó. Desce daí, pode ser. Pode ser, pode ser. Pode descer no mouse mesmo. Isso. Aí ó, tá vendo? Chegou no final. Ali na 202. Certo. E aí a gente vai criar um STLS. No Flutter a gente tem isso que completa pra nós. A gente coloca STLess. Ele já dá a ideia que é um stateless. As, STLess. Pode pôr tudo minúsculo. ST. É como se fosse um. Ó, tá vendo ali, ó? Flutter Stateless Widget e Flutter Stateful Widget. A gente coloca o Stateless, que é o que a Não gente é o quer. stateless. É. Certo. Underline. Qual é o nome do nosso widget? Vai ser Bottom Navigation Bar? É isso, né? É, Isso. Então coloca o nome aí do widget, Bia. embaixo. Não, dá um Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Agora de novo. Peraí. Quando você colocar STLS,
Analisa como que fica o mouse, tá? Antes de fazer. Ó, tá vendo? Certo. Ele te dá a opção de já renomear o nome desse widget que ele criou, que aí ele renomeia o nome da classe, que é o widget, né? E também renomeia o construtor Uhum. desse widget, né? Que é esse const mywidget subk. Você pode colocar aí, Certo. acho que o navigation, bottom navigation, pode ser. Bottom navigation app, enfim, alguma coisa nesse sentido. Vixe, Maria. Bottom. Botão. Com Tudo N. junto? É, tudo junto. Bottom navigation bar. B-A-R, Bar. bar. Bar da esquina, bar. Isso. Onde? O bar é uma palavra separada, não, ela não é junto com Ah, o é verdade, é navigation. verdade. E Verdade. a convenção do nome de classes no Dart é sempre a primeira inicial Começa também com. maiúscula, beleza? Gente, pode até parecer que esse negócio, caramba, é chatinho e tal, mas vocês veem que isso ao longo prazo gera uma coerência e vira até um padrão e assim, é muito fácil lembrar o padrão, é só você olhar a classe mais próxima e ver como que ela é inicializada. Por exemplo, o stateless, como ele é inicializado, o build context, como é inicializado, o placeholder, como é inicializado e até o widget. Diferente das propriedades e parâmetros e nome de método. Ó, o build começa minúsculo, o context começa minúsculo e o key também começa minúsculo. Tá vendo? Então, se a gente analisar o que já vem da empresa, né, o que já vem do Flutter para os desenvolvedores, a gente seguindo o que eles fazem, a gente mantém a coerência disso daí. Se a gente esquecer, porque é verdade, a gente vai esquecer e isso não é para lembrar, É, mas até isso é para pegar o praticar. ritmo. Mas isso é para praticar para a gente chegar no ritmo lá, beleza? Então, o que a gente faz? Criamos Certo. o stateless. Vamos lá pegar o nosso bottom navigation, copia, recorta ele todo lá, Lá em cima. vê onde ele começa, aí sai copiando ele até o final. Aí, olha ele aí, ó. Aqui. A gente vai copiar a partir do container. Por que a gente vai Aqui. copiar a partir do container? Porque é o que interessa para nós. No final das contas, esse build navigation bar retorna o container, entendeu? Ah, entendi. Aí o que a gente quer é o container. Então tudo que esse container pega, a gente quer. Se você fazer melhor, Bia, para você não se perder aí, clica no começo do container. Aqui. Clica. Agora vai descendo, não clica em Certo. nada, vai só descendo com o mouse. Não, não, não. Deixa lá em cima Ah, tá. mesmo. Agora vai descendo com o mouse, desce, desce, não clica em nada, só vai descendo, desce. Vamos achar o final do container. Pode descer, ainda não Vamos. achamos. Achou o final do container? Aqui. Segura Shift agora. Certo. Shift. Isso. Mas não clique em nada. Só Shift. segura o Shift. Segurou? Certo. Agora clica aí onde Tô você quer. segurando. Até o final do. Aqui. Não, Certo? aí é o final da classe. A Não, gente e quer nas até o final. 200. A gente quer o final do container. Isso. Aqui. Então ele já copiou lá onde você Ctrl tinha deixado X. como referência, agora pode dar um Ctrl X. Fechou. Deixa lá, depois esse outro a É gente isso aí exclui mesmo. depois. Esse aí a gente exclui, ou você já pode Tá. excluir. Tanto Pode faz, excluir tanto. já? Já exclui então, já. Isso. Esse amarelo não, você exclui um a mais. Hum, Ali começa o método, o nome, abre e fecha chaves, tá vendo? Certo. Aí fechou. Aí agora você vai subir. Lá embaixo. Não, aí você vai descer muito, porque você já tá. Olha lá em cima. Sobe um pouquinho. Mais um pouquinho, Ah, é mais. porque deu um Ctrl X. Olha aí, ó. Tá aqui, Não, ó. não, sobe mais um pouquinho. Cadê? Aqui. Isso. É que aí você tinha a impressão, nossa, vou descer lá embaixo porque tá lá, né? É. Saquei. Tive a impressão que o código tava enorme ainda. Uhum. Então a gente vai tirar tudo até o return, né? Menos o return. Tira só essa linha, o const e o placeholder só. Não precisa tirar isso aí de baixo. Volta aí. Você tá tirando de baixo também, tá vendo? Tira só Então só isso. esse. Só essa linha sem o return, o return você deixa. Aí você tira. O que você tá fazendo? Você tá pegando lá daquele método que você tinha criado e colocando agora no método build. Não parece até que era aquele método? Parece. Retorna o widget, entende? Tipo assim, não tá, nossa, caramba, novidade, tudo tá difícil, o mundo não é mais o mesmo. Não, tá igualzinho.
Só tá mais difícil. Certo, esse monte de linha aqui, vou dar um Ctrl S. Pode salvar, pode salvar. Vamos ver que os problemas não são tão graves assim. Vamos vir de cima pra baixo, Tá, certo? Vamos certo. pegar o primeiro problema que ele aparecer ali pra nós. Lá em cima. Sobe, sobe, sobe. Primeiro é esse daí, ó, Aqui. que já não existe mais. Então tira isso daí e coloca o nome na Borrow Navigation Bar. Não, ali só o nome da classe, do método. Não existe mais. Agora o nome é esse widget que a gente criou, certo? Certo. Pode apagar tudo e escrever de Isso, novo, né? isso. Aí escreve agora o Borrow Navigation. Bem maiúsculo. Isso. Pode dar um Enter aí, ó. Ele pré-selecionado já, ó. Isso. Aí abre e fecha parênteses, porque ele é uma classe, né? Ele é um widget também. Beleza. Vírgula. Resolvemos o primeiro problema. Vamos pro próximo. Não. Descendo. Pode descer no mouse mesmo que. Aí, ó, pegamos. O que ele tá vendo? Ele tá falando que esse current index não existe. A gente não tirou essa classe do outro widget lá de cima? Foi. Então, ele, bem provável, está sendo referenciado lá no widget lá de cima. Então, a gente vai ir lá em cima, no widget lá da onde ele começa, e pegar ele. Lá no começo da tela mesmo. Hum, Agora desce um pouco. Tá vendo aí, ó? Passou. Qual é o nome do parâmetro que a gente quer pegar? Não é current index? isso. Tá vendo que Esse. tá vendo que ele tá até aí e ele não tá sendo utilizado? Ó, o que tá fazendo. Põe o mouse em cima pra você ver o que ele vai falar. The private field could be final. Try my... Final. Mas ele... É porque assim, mas no final das contas ele tá falando que ele não tá sendo utilizado, entendeu? Por isso que ele tá Uhum. pedindo pra ser final. Mas a ideia é o quê? Recorta Certo. ele daí e cola ele lá naquele widget lá de baixo. Então eu pego tudo aqui, E seleciona ele, dá Ctrl um X Ctrl e coloco X, lá embaixo. coloca lá embaixo. Tudo. A Ctrl linha X. toda. Peraí, deixa eu dar um Ctrl V. Por quê? Porque o primeiro que estava ali é o tipo dessa variável que é do tipo int. Entendi. Você viu como ficou Aí eu pequena a posso classe? colocar aqui. O que acontece? Ficou. O que acontece? Sobe aí um pouquinho para você entender. Quando é variável da nossa classe, a gente coloca sempre depois do construtor. Então tá aí o construtor, você quebra uma linha depois do construtor, que é o Borrow Navigation Bar, tá vendo? Aqui. O construtor é um método que leva o mesmo nome da classe. Isso é um construtor. Certo. Então, aí depois dele você quebra a linha, quebra umas duas linhas e cola aí. A gente vai matar um monte de problema. Porém, ele está falando que agora não pode ser const e tal, etc. É só tirar o const dali da linha 60. Por que não pode ser Pago constante? aqui. Porque ele vai ser alterado ao decorrer do tempo. É isso que ele está falando. Aí beleza, matamos um problema. Aí ele começa a trazer outros para nós. Vamos lá, vai descendo aí com o mouse mesmo. O orange Aqui. color, a gente vai precisar passar esse orange color como parâmetro. Sabe como que a gente faz? Como parâmetro. Lembra como a gente faz passagem de parâmetro para o widget? O que é passar Mais ou parâmetro? menos. O que é passar parâmetro? Você está criando esse widget, certo? Você precisa enviar algumas Certo. coisas para ele. E aí, lembra que eu falei Certo. que tem um construtor que é o mesmo nome da classe? Por que o nome é construtor? Porque toda vez Hum, que eu vou usar esse widget, eu coloco o nome dele abrindo e fechando parênteses. Para que eu possa certo. construir ele na onde eu quero mostrar. Esse é o princípio, Então, né? E aí eu vou explicar mais. Aí, por exemplo, para isso certo. funcionar, ele precisa dessa variável orange color. Então a gente iremos criar a variável orange color e pedir ou requerer required, né? Eu já expliquei isso para vocês em outras aulas, em até métodos, Uhum. principalmente o que a gente chama de parâmetros nomeáveis, né? Parâmetros nomeados, e aí vocês vão entender isso. Talvez o meu erro foi ter feito esse contraponto em tudo, e aí ele já automaticamente, nas outras classes que permitiu, ele já fez os parâmetros nomeados. Então, assim, eu não vou ensinar
é isso, mas eu vou falar para você descer nos outros widgets que foram que ele passa a cor para você ver como que essa cor é passada para baixo, entendeu? Então primeiro você sobe pra Certo. gente ver algum que ele passou o orange color, por exemplo. Sobe, pode subir. Porque tem alguns aí que ele passou o orange color, não tem? Aí, ó. Tem. Aqui. É, aí tá o orange color, mas tem o widget que utilizou essa variável. Desce aí pra gente ver qual que é. Ao contrário. Descer. É, tá vendo aí, ó? Gray color, orange color, por exemplo. Ó, o display ali, ó. Certo. Então dá um F2 no display e vamos ver como que você poderia construir isso para você também conseguir solicitar esse orange color para você, entendeu? Certo. Mas aí você apertaria F12 para entrar dentro dele. A F12. Isso. Certo. Essa é a estrutura que eu quero que você pega, ó. Tá vendo aí o orange color? Declarado como final e ali Sim. dentro do construtor com required, tá vendo? Uhum. Então isso você precisa Aqui. aplicar lá no seu widget também, para você ter isso lá no seu widget. Então eu pego só essa linha aqui? Ahn, Provavelmente não, porque não tem só essa linha aí, referente ao orange color. Ah, tá. Peraí. Calma aí. Tá vendo? Não, ali mesmo, tá sempre aí em cima, antes do build. Porque, ó, o que acontece? Super K. Ó, a linha 555, você está declarando que você tem essa variável para ser preenchida. Na linha Que é aqui. 552, você está falando que você precisa passar ela no construtor, entendeu? Então, o orange Entendi. color da 552 faz referência ao do 555. Entendeu? É só isso. Entendi. Então Essas é o duas. Super K. Não, é só o Isso. orange color. Mas aí você precisa declarar esses dois orange color, entendeu? Porque um é o que você está solicitando e o outro é o que você está definindo que tem na sua classe, que é o da linha 555. Certo. Vamos aplicando que aí as coisas vai ficando claras. Copia a linha 555, depois você se preocupa com essa daí. Essa daí não. Copia só a 555. Ah, tá. Tô buscando. Vamos copiar só Sem o essa. final, né? Não, do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Isso. Copia a linha. Isso. Ó, aí copiou essa linha, Copiei. né? Aí você vai lá no seu widget agora e falar que você tem um final color orange color. Lá em cima. Lá no começo. Isso. No começo da classe. Lá, aí, sobe, subir, sobe. Pode ir? Lá onde começa a classe mesmo, no construtor dela. Aí, ó. Passou. Isso. Aí passa o construtor. Aí dá um, Aqui. aí dá um enter, né? E aí colou. Quando você colar, ele vai falar que você precisa chamar ela no construtor. Tá vendo que já ficou vermelho? Sim. E aí agora você precisa requerer. Por quê? Os outros. Ó, pra você ver o tanto de erro que sumiu já da sua classe. Dá um Ctrl Z. Verdade. Tá vendo? Por quê? Aqui tava bem É, tá zoado. vendo? Agora sim, você já definiu que sua classe tem isso, certo? Mas você não definiu que Certo. quem construiu essa classe precisa passar o orange color. E aí, como que você faz isso? Colocando no construtor. Então, aquele método que é o da linha 60, que é o mesmo nome da classe na linha 59, ele é o construtor, ou seja, é como se você estivesse falando, ó, quem quiser construir esse Bottle Navigation Bar precisa me passar essas informações. Até então você colocou o Super Key, Certo. que não é requerido, né? Tanto é que ele nem requeriu ali na linha 54. Mas quando você colocar o vírgula ali depois daqui e colocar required this.orange color, você vai ver que a linha 54 vai começar a reclamar um erro. Vai, coloca aí pra você ver. Coloca uma vírgula. Aqui colocar uma Isso. vírgula. Coloca uma vírgula, coloca um required, Aqui. isso, espaço this ponto, o nome da sua variável ou propriedade, This. this, Ponto. Color. Orange color. isso. Tá vendo? Aquilo ali que eu Certo. falei que ia começar a reclamar, o Bottom Navigation Bar, ele já Sim. tá reclamando, certo? Aí vê Certo. por que ele tá reclamando, você sabe? Não. Porque agora Faço para você ideia. construir um orange color, para você construir um Bottom Navigation Bar, você é obrigado a passar um orange color, porque ele precisa dessa cor laranja, entendeu? Uhum. E aí como você faz? Nos widgets de cima, como que ele faz? Sobe aí pra você ver. É a mesma coisa que você vai precisar fazer.
Deixa eu pensar. Aí mesmo, ó, na linha 49, na linha 41, mas cada um com o nome da sua propriedade. Na linha 37, então, é o próprio exemplo vivo. Na 37? Isso. Aqui. Uhum. Orange color. Dois Isso. pontos, orange color. Isso. Por quê? Um é o que você está passando para baixo, que é o que ela precisa, e o outro é o que você, Certo, como pai, está mandando para ela, entendeu? Como parâmetro. certo. Eu posso copiar esse e colar Deve, lá? pode, que você achar mais prático. Se quiser escrever na mão também, né, viu? É, Não, não, só não pode quero escrever não. no papel. É, no papel não dá. Porém, Bia, ó, você tem que analisar Ah, direito. Por exemplo, você constrói ele na linha 54, que é exatamente onde ele está reclamando. Mas certo. Aqui. isso, pode colar. Bom, pelo que eu tô percebendo, as coisas ainda não ficaram muito claras, mas o que tá acontecendo, tá? O Boro Navigation Bar, ele precisa da cor laranja para funcionar. Certo. Põe o mouse aí no segundo orange color aí que tá piscando. Põe o mouse em cima dele. Isso. Põe o mouse, Aqui. clica nele. Dá um F12 para ver a origem dele. Esse Orange Color Aqui. é criado no seu home state, certo? Na sua página home page, desculpa. E aí você quer passar Uhum. ele para os widgets filhos. Por quê? Porque vários widgets filho precisam dessa cor laranja. E para você não precisar criar em cada widget uma cor laranja, você deixa ele aí. Por quê? Vamos considerar um cenário hipotético aqui. Ah, amanhã essa cor vai ser azul. Você só muda isso em um lugar, entendeu? E aí os filhos No passam. caso vai ser aqui. Sim, aí seria aí que você mudaria, porque Quando... os filhos recebem isso como um parâmetro. Eles não sabem que cor. Certo. Você colocou orange color para ficar algo mais conhecido, mas poderia ser só color, só primary color, destaque color, sei lá, qualquer outra coisa color, entendeu? A gente colocou orange porque a gente não tem a criatividade para isso. Mas, por exemplo, o chip text color, como você sabe que cor que é ali? Você não sabe, entendeu? Porque não foi Certo. especificado o tipo da cor. Aí foi só uma Tipo, vai variável. ficar algo padrão. Isso. Mas aí o que vocês precisam pegar que talvez está passando batido e eu estou conseguindo ver isso nitidamente. Que essa variável está sendo passada através do construtor e quando o construtor recebe isso como um valor, ele passa isso para os filhos, entendeu? Que foi exatamente aquilo que você acabou de fazer. Mas vamos fazer de novo para você ver que isso começar a funcionar. Tá? Então você passou Peraí, o pra Orange Color. apagar. Hum? Esse daqui tá certo? Tá certo. Ok. Aí agora vamos pro próximo erro, então, e tentar ver se as coisas vai ficando mais claro. Bom, agora um outro erro. O set state. Certo. Põe o mouse em cima para ver se ele fala se ele dá alguma sugestão do erro. Acho que não. Por que ele tá dando erro? Porque, Ah, ó, ele fala alguma coisa aqui, é, ó. o Met Set State não foi definido no tipo Bottom Navigation Bar. E por que não é? O Set State é algo que é do State Full. E a gente está usando um Stateless, correto? Então a gente Certo. vai transformar esse nosso widget Stateless em Stateful. Hum, Beleza? E aí eu vou mostrar como fazer isso. Sobe lá em cima, no nome do widget. Dá um Ctrl ponto em cima aqui. dele. Isso. Aqui mesmo, É, dá, contraponto? em cima dele dá um Ctrl ponto. Olha ali embaixo, ali, ó, das últimas opções. Aqui. Convert to Stateful Widget. Clica. Ele vai mudar um pouco a estrutura, né? E aí, beleza. E, Uhum. e aí o restante está para baixo agora. Isso. E aí o que a gente resolve? Que ele aceita o set state, tá vendo? Porém, para a Certo. gente finalizar, a gente precisa passar o gray color. Gray color. A semelhança do que a gente fez agora no orange color. Tá. Aqui, se eu ficar F12 Não, aí pra não. descobrir onde ele tá, a Não, porque origem. assim, você só descobre uma origem quando ele já foi definido. Aí nesse seu caso, você não definiu ele, você precisa defini-lo. Preciso Que nem você definir. fez no orange color quase agora, lá no começo do construtor ali.
Ó, ele aí, ó, tá vendo? Aqui. Certo. Aí vai ser aqui dentro também? Exatamente, vai ser aí, mas só que primeiro você faz dentro da classe e depois você faz externo a ela. Então você faz aí depois da linha 62, primeiro dentro da classe, Bia. Certo. Isso. Aqui. Aí quebra uma linha, aí isso é igualzinho, é só você copiar, só muda o nome em vez de ser orange color, vai ser gray color. Já vou fazer assim. Final color. É, Gray, como que é o nome da cor? gray color. É assim. Color. Tá certo. Isso. Aí precisa colocar isso no construtor, igual você fez com orange color. Faltou R aqui. Isso. Aí agora aqui também. Não, Aí, antes disso, é necessário que você especifique ele no construtor da classe, na linha 60. especificar. Tá vendo que, olha o que aconteceu, o que que a gente fez com o orange color na linha 60? Ah, é, tem um Super K e Carry Cheese. Entendi. Orange color. Aí eu copio, só que só mudo a cor. Uhum. Não, ó, põe ali, ó, depois do orange color põe a vírgula. Aqui mesmo. Isso. E aí repete o procedimento do Sim? orange color. É, porém tem que ser igual ao do, tem que ser required também, porque Ah, tá. porque você precisa dele. Gray color. Isso. Aí agora sim, lá em cima ele já começa a reclamar, tá vendo? Do gray color. Deixa eu ir lá, peraí. Aí você põe a vírgula ali depois do orange color. Isso. Gray color, gray color. Isso. Gray color, de novo. Bom, Certo. por que que ainda não deu certo, tá? Vamos voltar lá no, na onde tá dando erro. O que que acontece? Olha aí primeiro nesse quadro. Sobe ali em cima. Nessa parte, tá vendo que a gente tem o orange color e o gray color? A gente não tava com ele state lá e se transformou em Certo. state full? Foi. Todos os lugares que você já tinha colocado o orange color, Bia, ele mudou para widget.orangecolor. Por quê? A gente tá, ele tem um encapsulamento entre esse state full e a parte que é construída embaixo. E aí, para a gente acessar as propriedades que ela é passada como parâmetro, a gente precisa chamar o widget ponto antes. Então, desce aí um pouco e aí você vai ver onde está escrito orange color. Você vai ver como que ficou. Por exemplo, na linha aí, ó, na linha 97 aí, ó. Certo. Olha como que Aqui. ficou. Foi mesmo. Entendeu? Então aí, ali onde tiver gray color, você vai precisar colocar esse widget ponto antes. Só não onde está gray color. Ah, tá, peraí. Cadê gray color, gente? Desce um pouco. Só tô vendo orange color. Isso aí, ó. Aqui. Aqui eu tenho que acrescentar o widget, então. Widget ponto. Tá. Show de bola. Aí vamos para a próxima agora. Pode ir. Aí, ó. Agora próximo. Eu aposto que tinha um jeito de mudar tudo de uma vez. Talvez. Mas o mudar tudo Tinha, de uma tinha. vez, É, às vezes a gente. E aí eu te pergunto, e se você caísse numa situação dessa outra vez? E aí? eu não ia Entendeu? saber, não. É, então. Então esse é o Mas, momento. Bom, depois que você fez isso, pode dar um reload total ali.
e testar a aplicação que provavelmente ela já tá funcionando. Aperta ali o Ah, que verdinho. alterou. Mas clica ali pra ver se vai funcionar tudo certinho. Aqui? Dá um reload aí, aí depois clica ali no bottom bar, vê se ficou tudo ok. Não, Peraí, calma aí. no aplicativo mesmo. Ah, tá. Não, ainda não entendi. Não, clicar nos botões ali do bottom bar, do botão home, no coração. Isso. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Aí você deu um reload total? Deu, né? Sim, ele atualizou. É. Não, mas você deu um reload total ali no verde ou não? Eu não vi. Não, na verdade. Que ele dá um. Só por precaução, ele vai dar um piscar, não sei. Ai, meu Deus, será que deu certo? Mas eu acho que foi. Foi. Bom, tá ok. Bom, apesar da, de um pouco de dificuldade que a gente passou, né? Porque não foi tão simples quanto parecia, né? E a gente conseguimos fazer a migração de um stateful. Óbvio, faltou outras coisas, por quê? A gente aí não está gerenciando tela, a gente não está mudando de tela conforme a gente muda. Então, provavelmente, uma migração de widget desse seria ainda mais complexo. A gente pegou uma complexidade até média. Né? Não dá nem para falar que talvez seja tão complexo. O que foi complexo? A falta eu poderia dizer assim, a falta de vivência com esse tipo de situação, né? E aí é normal, porque Sim. é muita coisa estranha. Poxa, não lembrava mais como passava parâmetro. E aí também teve essa questão de quando você transforma em stateless para stateful e você quer acessar as propriedades passadas como parâmetro pelo construtor, você tem que colocar o nome widget. E aí foi bom que a gente já tinha o exemplo do orange color. Ali onde está reclamando a LN63, é só você pôr o const de novo que ele já volta, tá, Bia? Então foram coisas assim que é o que eu sempre falo, e aí eu falo isso porque eu tenho isso como prática, só colocar const que ele volta. Eu tenho isso como prática que é prática. Praticar, se não praticar, cai no esquecimento, a gente passa dificuldade, a gente acaba não absorvendo o conhecimento, né? Mas enfim, Sim. acho que a gente conseguimos fazer um outro ponto assim, avançamos muito na aplicação nesse sentido. As próximas aulas aí a gente vai terminar esse último widget que falta, que é o dos outros produtos que fica aqui. E aí a gente, né, como eu tinha comentado com o Gustavo na outra aula, a gente já chegou de um nível profissional assim de criação de tela. Eu estou bem satisfeito mesmo, tá ficando muito show de bola, né? Aí a gente pode pensar também sobre essa questão do título aqui do produto que ficou, tal, que quando ficar maior o que vai fazer, se ele vai quebrar linha, se ele vai pôr reticências, enfim. A gente vai ter que pensar nisso, né? Mas isso aí é conteúdo para outra aula, tá bom? A gente vai terminando aqui. Se quiser aí, Bia, depois fazer o commit, é, Sim. coloca migrar do Bottom Navigation Bar, acho que já é o suficiente já. Só não envia as coisas do Linux, que esse Linux aí Os tá cavalos perseguindo de a Troia. gente. Esses Não, cavalos. só aqui. E É, esse com o cadeado aqui? Eu não, vou distribuir só do homepage. deixa esse pub spec lock que ele tá metendo lock, Esses cavalos de Troia Certo. né? disfarçados. Bom, beleza, eu acho que a gente já ultrapassamos bastante o horário do que eu estava propondo. Mas felizmente a gente conseguimos migrar esse Bottom Navigation Bar, que deu um pouquinho de trabalho, mas o resultado foi satisfatório porque é possível, né? Então, poderia ter ficado com Helper, com o método Helper, óbvio, com certeza. Mas se a gente olhar agora, olha o tamanho que ficou a nossa outra classe. Ficou ridiculamente minúscula, né? Bem melhor. E aí sim, o que isso favorece a longo prazo? Eu vou usar esse Bottom Navigation Bar em outro lugar. Então, extrai ele para um arquivo chamado Bottom Navigation Bar App, talvez, para não confundir com o do Flutter, e usa ele em toda a sua aplicação, entendeu? Essa é a ideia. Então, né, provavelmente a gente vai ter isso. Utiliza muito. Tudo que é widget que utiliza em outros lugares da aplicação, a gente extrai, coloca num arquivo e chama ele do arquivo. Se precisar ter animação, se precisar ter stateful, stateless, isso a gente determina de acordo com a necessidade de cada tela e se ele precisa ser repetido assim. Porque se é algo
que aparece é sempre o mesmo e aparece em várias telas, então a gente precisa extrair, colocar no widget e não ficar repetindo. Ou seja, não, eu vou aqui, copio e colo lá e uso. Não, você só referencia o construtor, entendeu? O lugar onde ele é construído Entendi. tem que ser um lugar isolado, né? Preciso de que a cor seja diferente. Não, então você passa essa cor como parâmetro, e aí em cada tela você passa a cor que você quiser. Mas tá escrito gray color. Mas aí você poderia colocar background color, primary color, display color, título color, entende? A gente, voltando a dizer, a gente só colocou gray e orange color, que aí na verdade não é nenhuma boa prática. Na real a gente não faz isso. Acho que a gente pode até renomear na próxima aula, colocar title color, e aí vocês vão entender um pouco melhor essa questão de... Porque ficou muito ali, gray color, orange color, orange color. Parece que é alguma coisa que precisa ser assim, e não é. É muito redundante, né? Ficou redundante, ficou uma redundância desnecessária, né? É. Porque questão de cor a gente não trata assim, a gente trata a cor como algo genérico, né? A não ser que seja específico da aplicação. Background, Por exemplo, title, né? vermelho São Paulo, ou qualquer uma outra coisa, entendeu? É, Black Piano, enfim, algumas coisas nesse sentido. Aí, óbvio, é muito coerente que você mantenha a coerência. Mas geralmente você passa uma cor de cima para baixo, mas o widget não conhece a cor. Ele precisa colorir. Ele sabe que ele precisa colorir. Ele fala, preciso colorir esse botão, então, button color. Se você vai passar preto São Paulo, black piano, branco, roxo, purple, enfim, qualquer coisa, aí fica ao seu critério quando você for construir o widget, né? Então, os parâmetros do widget que foi importante ali, que foi passado na linha 66 e 68, as cores são propriedades que o widget vai pegar para se colorir ao longo de quando ele for sendo construído, né? Dá pra gente voltar nesses detalhes na próxima aula, antes da gente evoluir para os pontos, e aí a gente começar a focar nisso, porque eu vi que gerou um pouco de desconforto, um pouco de dificuldade, mas a ideia é isso, é pegar os desconfortos, pegar aquilo que ainda não está intuitivo e bater igual massa de bolo, para ficar claro. E aí, pela clareza, a gente vai criando praticidade em construir as coisas, beleza? Bom, Fechou. parece que não, Beleza. mas a gente já precisa se despedir. Eu não vou dividir essa aula em dois, embora a gente deu um tempo de 2 aulas agora. Beleza? Beleza, Algum Beleza. comentário, alguma dúvida, algum abraço? Acho que não, tranquilo. Não, é isso, né? Bom, então é isso, gente. Obrigado, tá? Pela atenção de vocês aí. Valeu, Tenham um Emil. bom final de semana. Deus Eu abençoe agradeço. vocês. Até uma próxima aula. Fica com Deus. Amém. Valeu, Amém. bom Tchau, final de tchau. semana, Falou. rapaziada. Falou, tchau, tchau. Bom, para você que ainda continua aqui, se o vídeo foi importante, se conseguiu aprender alguns nuances, se tem dificuldade, mantenha a prática, isso vai te levar para um nível agradável, um nível de satisfação pessoal, né? E é importante você manter a prática, tá? Então eu vou pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo com quem está querendo ser desenvolvedor mobile, desculpa, web é os próximos cursos. E é isso, tá? Peço que você deixe seu like aí, tá bom? E eu vou indo lá. Que Deus abençoe a sua vida no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Fui. Tchau.